Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje é 5 de dezembro, uma segunda-feira, então estamos no dia do quadro que vem por aí. Mas antes vamos trabalhar com alguma coisa que diga mais respeito a hoje, mas eu vou fazer um pouquinho diferente. Afinal de contas, daqui a algumas horas eu estou embarcando para São Paulo, então a semana vai ser muito atribulada, então eu vou dar um pitaco já numa coisa que vai ser muito discutida nessa semana. A partir de amanhã, terça-feira, e finalizando na quarta, o Conselho de Política Monetária do Banco Central, o Copom, vai se reunir mais uma vez para discutir como anda a política monetária do país e, especialmente, definir o que vai fazer com a nossa Selic. Bom, vocês conhecem minha opinião, eu insisto muitas vezes aqui que esse patamar de juros de 12,75% está elevadíssimo e, lamentavelmente, eu acredito que eles não vão passar por uma rota de redução. Não é porque a inflação deu um repiquezinho, coisa que a gente já tratou em algumas semanas anteriores, não é esse o caso. A inflação, de novo, nesse momento é circunstancial e não está relacionada com juros, não está relacionada com o que se diria excesso de consumos. O fato é o seguinte: se antes eu achava que os diretores do Banco Central não tinham motivos de manter uma Selic tão alta, agora eu estou começando a mudar de opinião. Por que eu digo isso? Porque o governo que está entrando agora no seu plano de transição insiste em propostas de furar o teto dos gastos públicos. E isso é uma coisa errada que gera inflação e gera, no médio prazo, um grande flagelo na nossa economia. A grande defesa contra essa inflação que será gerada pelo aumento da despesa pública, pelo aumento do déficit público, simplesmente são juros elevados. E quanto a isso, eu não tenho o que contrapor. Ainda mais, gente, eu acredito que essa diretoria do Banco Central vai ser mais rígida ainda em termos de política monetária, porque vamos lembrar bem, eles têm ainda, a partir de janeiro, mais 2 anos, se não me engano, de gestão ainda à frente da autoridade monetária do país, a despeito de um governo federal de outro partido, um governo federal novo. E é claro, eles vão manter a política monetária mais rígida, que eles acham correto, forçosamente diferente do que gostaria um partido ou um governo com maiores intenções de gastança. Então já posso definir praticamente aqui que a Selic não vai mudar nessa reunião do Conselho Monetário, vai ficar no mesmo patamar que está, talvez com um viés de alta conforme essa questão do furo do teto de gastos. Então, gente, juro alto é uma realidade que vai continuar no Brasil por um bom tempo ainda, lamentavelmente. E agora, indo direto para o quadro que vem por aí, na terça-feira, nos Estados Unidos, vai ser divulgado o índice Redbook, que ele se refere às vendas do varejo nos Estados Unidos, feito a partir de uma amostra que inclui os 9 mil maiores estabelecimentos comerciais lá dos norte-americanos. Relembrando esse indicador que nós tratamos algumas vezes aqui no Fora de Curva, ele é apurado semanalmente, mas com foco anual, ou seja, quanto as vendas devem crescer ou cair durante determinado ano, nos últimos 12 meses, para ser mais exato. Nas últimas 3 coletas, 15 de novembro, uma alta de 6,8%. 22 de novembro, crescimento de 7,5%. 29 de novembro, de novo, alta de 10,4%, ou seja, a taxa de crescimento das vendas dos 9 mil maiores estabelecimentos comerciais dos Estados Unidos está crescendo. Onde está a crise, então? Aquela crise que falam que vai pegar a Europa, Estados Unidos, depois o Brasil, o resto todo mundo? Não existe, gente. Simplesmente foi um palpite especulativo que está fazendo água. Pelo menos não tem indícios fortes, não tem evidências que comprovem que isso esteja acontecendo, muito antes pelo contrário. Como eu falei alguns dias atrás, afora alguns segmentos da economia norte-americana que estão patinando, setor de madeira, alguma coisa em termos imobiliários, o consumo básico do norte-americano está crescendo e o desemprego continua nos patamares de 3,5%, 3,7%, o que é um dado típico de uma economia que está bombando. Então, por enquanto, de novo vou falar, vamos esquecer recessão pelo menos nos Estados Unidos. Europa eu acho que vai por esse mesmo caminho. Não vai ter aquela crise tão falada por conta da falta de combustíveis. Eles já deram, pelo menos nesse inverno, um jeito nessa questão. Na quarta-feira, a Fundação Getúlio Vargas vai divulgar o Índice Geral de Preços do mês passado, novembro, portanto.
Segundo as projeções da própria fundação, nós devemos ter então uma quarta deflação consecutiva do indicador de 0,19%. Isso mais pressionado por preço por atacado e os preços ao consumidor com uma pequena alta, assim como construção civil. E na quinta-feira vai ser a vez das vendas do varejo brasileiro. Eu imagino o seguinte, pessoal: vai crescer um pouco mais de 1% em outubro, podendo chegar até 1,5%. E isso realmente, dentro do contexto brasileiro atual, não é o dado, não é o resultado mais favorável, não é o que nós gostaríamos de estar assistindo. O Brasil, sim, se tivesse juros menores, se a Selic não fosse tão elevada, poderia ter o seu comércio varejista se expandindo a uma taxa superior a 6% ao ano. Mas não está acontecendo isso por aquela questão que a gente já falou. Com juro alto, o consumo de bens duráveis fica reprimido, as pessoas preferem não se endividar, preferem mais quem tem grana no banco, preferem economizar e ganhar um jurinho em cima. Por outro lado, o consumo de bens não duráveis, alimento, produto farmacêutico e outros do tipo, estão aumentando sim de forma bastante elevada pelo aumento da empregabilidade no Brasil. Vamos lembrar, queda da taxa de desemprego e aumento do saldo positivo de vagas de postos de trabalho no mercado formal, o que gera mais salários para a economia. Essas pessoas vão gastar exatamente em produtos de realização pessoal de mais curto prazo, especialmente alimentos, como eu falei, produtos farmacêuticos e os serviços que normalmente se paga à vista, não é? Incluindo aí também combustíveis, que o preço, apesar de ter dado uma pequena alta nas últimas semanas, acho que está caindo de novo, realmente está muito abaixo dos patamares que nós nos acostumamos a pagar pela gasosa até mais ou menos junho, julho desse ano. E finalmente na sexta-feira vai sair ela, a inflação oficial brasileira de novembro. Segundo os analistas de plantão, ela vai ser de 0,55%. Lembrando, no mês passado foi 0,59%. Então eles falam numa pequena desaceleração. Eu acredito, gente, eu posso ter errado mês passado, admito de uma palmatória, mas eu vejo que essa desaceleração deve ser um pouco maior, deve ficar abaixo do IPCA, portanto, de 0,55%. Como se não, nós fomos sim impactados, mas ainda não sei o quanto, pela paralisação dos caminhoneiros e outros segmentos produtivos que trancaram estradas ou diminuíram sua velocidade de entregas logísticas, em função das dúvidas que pairaram a respeito das eleições presidenciais. Não vou tocar nesse assunto, vou tocar nos fatos decorrentes desse assunto, viu, seu Xandão? Então, com a maior morosidade ou com a paralisação de entregas em algumas regiões do país ou segmentos econômicos, evidentemente isso aí pode ter pressionado os preços para cima e pode impactar positivamente na inflação. Mas faz parte de uma democracia, faz parte do clima de tensão eleitoral, tensão política que se instalou aqui no nosso país. Mas eu mantenho ainda a minha perspectiva de um IPCA que vai gerar entre 0,35% e 0,45%. E assim, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com essa rede de contatos. Daí agora sim, eu vou encerrar o Fora de Curva de hoje, me apressando para fazer mala, pegar o avião para São Paulo, porque os paulistanos vão ter que me suportar por alguns dias, depois volto a Porto Alegre. Então, muito obrigado pela atenção, um forte abraço em cada um de vocês, até breve, tchau.